Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos aí começar mais um encontro aí do Grupo CRI, hoje com a participação também do Grupo Lumen, do Grupo Corale, e com os nossos dois palestrantes, o Luiz Luzi e o Carlos Silva. Que todos fechem o microfone, tá? Quando não estiverem falando, vocês têm total liberdade de questionar através de chat ou solicitando a presença, podem participar. Luzi, contigo a bola aí, cara. Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer aí ao Carlos e ao Paulo, que são, respectivamente, coordenadores do Corale e do Grupo Lumen, por estarem juntos com a gente nessa reunião aqui do CRI. Antes de mais nada, eu preciso explicar para vocês que nas reuniões do CRI, quer dizer, assim, ao contrário do que possa aparecer assim à primeira vista, a gente não vem aqui para fazer uma aula, uma exposição e passar conhecimento para vocês. A gente, na verdade, os palestrantes, eles vêm para aprender, por incrível que pareça. Porque a gente vai colocando os assuntos e vai trocando, vai debatendo com os participantes do CRI, e aí, aproveitando a bagagem que todos eles têm, a experiência que todos eles têm, a gente vai formando consenso, vai aprendendo um com o outro, vai somando. E aí, dessa soma, a gente vai aprendendo e vai fechando as ideias. Quer dizer, assim. Aí, então, o primeiro objetivo é aprender, quer dizer, tanto do palestrante, principalmente, como dos participantes. O segundo objetivo, que a gente às vezes pensa, é oferecer subsídios para o governo, para quem quer que seja, naquele tema. Hoje o tema é complexo, bem complexo, a reforma tributária. Está todo mundo penando nisso. E aí vocês vão dizer, bom, mas nós vamos oferecer subsídio para um tema complexo desse que nem eles lá não se entendem. Mas, de repente, quer dizer assim, dessa troca de impressão entre nós, dos participantes, vai se formando e, de repente, dá para a gente formar ideias a respeito de tópicos, e aí vai apresentando esses tópicos. O terceiro objetivo é, uma vez formada opinião sobre determinados tópicos, é passar a se engajar na aprovação deles, não deixar a coisa correr solta, quer dizer assim, começar a acionar deputados, o Corale já faz isso muito bem, deputado, entrar nas redes sociais, abaixo assinado, ou seja, se engajar, não ficar passivo, deixando o pessoal aprovar o que quer, pelo menos a gente batalha para as ideias que porventura surgirem, elas serem aprovadas. Então, esses são os objetivos das palestras do CRI. É nós aprendermos, oferecermos subsídios e a gente se engajar na aprovação dos mesmos. Eu não sei, Paulo, se eu começo agora ou começa o Carlos, porque agora eu já vou entrar no tema, se a bola ficar comigo. Fica à vontade, Luiz. Só para deixar claro, o tema hoje é a reforma tributária, tá? E o que ele afeta basicamente o RH, folha de pagamento, dentre outras coisas. Mas eu tenho certeza que você e o Carlos vão dar um show com relação ao tema. Isso é perigoso, aumenta a expectativa e a performance. Não tem problema. Aquela média, se é que vai ser. Muito bem, o tema, Como então... você disse, Lúcio, o importante é trocar ideias, né? Certo, certo. Ó, nós vamos ficar só no que diz respeito à parte de RH. Nós não vamos entrar na reforma tributária no que for fora da repercussão do RH. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar
é o problema do desemprego, que isso é confuso. Por exemplo, não se tem dados precisos dessa situação de desemprego. A população do Brasil, a gente sabe, é 211 milhões de habitantes. Agora, qual que é a população economicamente ativa? Vamos dizer, daquela que fica entre 18 anos e 65 anos. Eu já ouvi uma vez, a Cris, por acaso, está assistindo aí, eu aprendi com ela, que esse número seria 170 milhões. Eu não sei se confirma. Eu estou falando população economicamente ativa entre 18 anos e 65 anos. De total de 211, seriam 170. Os jornais, eu tenho aqui até um jornal, está dizendo que para o fim do ano nós teremos um desemprego de 40 milhões de pessoas. 40 milhões de brasileiros não terão emprego até o fim do ano. Mas nesses 40 milhões, eles estão considerando uma população economicamente ativa de 112 milhões, ou seja, de 112 para 170, se é que é 170, tem um vácuo aí que a gente não sabe direito. O governo acaba de descobrir 38 milhões de invisíveis que não apareciam em lugar nenhum. Mas, seja como for, quer dizer assim, pelo que se conhece, e vamos ficar com essa população economicamente ativa de 112 milhões, são aqueles que estão desempregados, os desalentados, aqueles que já não procuram mais emprego, coitado, aqueles que fazem bicos informais, e tem mais um grupo que ninguém fala, mas é perigoso. São aqueles que são jogados a fazer empreendimentos. Não que eu seja contra pequenos empreendimentos, mas às vezes o sujeito ele vai para o pequeno empreendimento porque não tem outra alternativa. Então, de repente, ele vai lá, coitado, às vezes se mete numa coisa que ele não tem muito conhecimento e acaba quebrando a cara. Então, esse é um outro contingente. Seja lá como for, quer dizer assim, eu não vou falar mais desempregado, eu vou falar gente sem renda. No terceiro trimestre deste ano, nós devemos ter de 40 a 50 milhões, pelo menos, de brasileiros que não terão renda, ou seja, não tem emprego, não vai ter bico, porque não tem atividade econômica, e o governo vai parar de dar o subsídio que tem salvado aí meio mundo, que são esses R$ 600 mensais. Ele não vai conseguir, se conseguir até o fim do ano, já é uma proeza. Por que ele não vai conseguir? Porque ele não vai ter mais verba para prosseguir nesse programa, a menos que ele fure o teto. E aqui já tem o primeiro consenso que a gente deveria formar. Nós deveremos ser radicalmente contra a furar o teto de gastos do governo, porque se isso acontecer, vai descambar outra vez dívidas em cima de dívidas, vão querer financiar todo esse negócio com dívidas. E aí a coisa vai indo, quem vai pagar isso são as futuras gerações, e isso não é justo. Então, o primeiro grande problema que nós vamos ter, que nós vamos enfrentar, a partir de outubro, é de 40 a 50 milhões sem renda. Agora eu vou para o terceiro ponto. Isto é um problema seríssimo, é um problema, eu diria, capital, porque ele envolve um problema social, porque você imagina toda essa gente sem renda, vai afetar a parte de saúde, vai afetar a parte de segurança, vai começar a ter efeitos colaterais. Então, é um baita de um problema social, vai ser um problema político violento, os governos que se cuidem, porque com 50 milhões de gente sem renda, o problema político vai atacar todos eles não sabem o que os espera. E o terceiro fator negativo vai ser a parte econômica, porque se você não tem renda, você não tem consumo. Quer dizer assim.
Então, em dezembro, a partir do fim, no terceiro trimestre do ano, nós vamos ter uma encruzilhada. Ou o país resolve o problema de renda para esse contingente de 40 a 50 milhões, ou ele vai ficar numa encruzilhada entre um país de terceiro mundo por mais anos, com uma população pobre, com uma grande desigualdade social, ou ele decola para um primeiro mundo, avançando no empreendimento econômico. A diferença, se ele conseguir resolver o problema de emprego para esses 50 milhões, é que vai dizer se vão para trás ou se vai para frente. Se for para frente, se essa gente tiver renda, eles vão consumir. Se eles consumirem, eles vão formar uma escala de mercado. O consumo deles vai ter volume, vai formar escala. E aí você vai ter um mercado interno importante, originário desse consumo. Se você tem um mercado interno importante, você atrai investimentos corporativos. O que eu quero dizer por investimentos corporativos? São aqueles investimentos em negócios, em empresas, não investimentos rentáveis só por capital, quer dizer, se o sujeito vem especular financeiramente, ele vai investir em empreendimentos corporativos. Esses investimentos corporativos vão gerar, por sua vez, empreendimentos de negócios. Então, cada um vai vai empreender numa atividade, outro noutra, via esses investimentos. Não tem muito opção, porque os rentistas, como eles falam, que só vão atrás de especulação financeira, os juros que eles já são baixos. Então, eles vão ter que investir em negócios, em investimentos corporativos. Esses empreendimentos, à medida que eles forem proliferando, eles vão gerar empregos. E se gerar empregos, vai atenuando o problema do desemprego. Então, forma-se um círculo virtuoso. Renda, consumo, mercado, investimento corporativo em empreendimentos de negócios gera mais empregos, que, por sua vez, gera mais renda e gera também impostos para o governo, e o governo, através desses impostos, pode investir em educação, em segurança, fazer aqueles investimentos básicos que compete ao governo. Ou seja, estabelece-se um ciclo virtuoso. A diferença é se vamos ou não conseguir resolver o problema do desemprego que vai aparecer aí a partir de outubro. Tem até data marcada esse negócio. O outro assunto que eu queria abordar, só para depois a gente debater, assim, a diferença, então, é renda a partir de outubro. Nós vamos ter que ir para um lado, ou a desgraça, ou a virtude. E aí nós deveríamos de incentivar aumento de emprego. Como? Quer dizer assim, de dois lados, duas vertentes. De um lado, a gente deveria começar a estimular, por exemplo, negócios assim internos. O que eu quero dizer por negócios internos? Vamos dar alguns exemplos para vocês me entenderem. O Brasil é um grande exportador de commodities. Commodities é a matéria-prima. Na cadeia produtiva, commodities é o início. Se ele avançar e partir para uma segunda etapa dessa cadeia produtiva, em relação às commodities, que ele é grande campeão de produção, ele vai proliferar um monte de negócios. Eu vou dar exemplos, por exemplo. Soja. O Brasil é campeão mundial de produção de soja. Não exporta farelo. Em vez de se exportar farelo, exporta carne.
pega o farelo, cria boi, cria porco e exporta carne. Quando você exporta carne em peças, em pedaços, aí vai a embalagem, vai tudo. Você vai gerando mais negócios na cadeia produtiva, entendeu? Outra coisa, outro dia eu estava vendo na televisão que o que mais sofre nessa pandemia é o setor de turismo. Então, o hotel, companhias aéreas estão sofrendo. Faça um programa e, pelo menos enquanto não se recuperar do estrago feito pela pandemia, a gente incentivar o turismo interno. Deixe de ir para o exterior por um período, até o período equivalente à duração da pandemia, ao contrário, para você recuperar o que a pandemia estragou, entende? Faça com que o pessoal vá viajar internamente, assim você incentiva hotel, incentiva linhas aéreas, incentive também, abra a economia, mas incentive o uso para você consumir os produtos feitos no Brasil, fabricados no Brasil. Dê preferência, faça uma campanha, não precisa ser eterno, mas por um período equivalente ao que durou a pandemia. Você joga para frente um período equivalente fazendo esses programas. Ou seja, são coisas para incrementar o lado positivo, para criar o emprego, para sair do sufoco. Paralelamente, nós temos o outro lado, quer dizer, assim, o que prejudica o emprego, o que trava o emprego. E aí nós temos que combater. Eu vislumbro 3 itens que travam o emprego no Brasil. O primeiro, eu vou deixar, a complexidade, a burocracia para você empregar. Se você for empregar no Brasil, é uma loucura, é uma complexidade violenta. O segundo item que assusta investidores estrangeiros é a insegurança jurídica. É muito difícil você fazer previsão de custos de mão de obra, porque você tem uma insegurança jurídica que, de repente, o que é passado volta, você fica devendo. Então, a insegurança jurídica é uma, complexidade para contratar é outro. E o terceiro, que eu deixei de propósito para o fim, é o custo do emprego. O custo do emprego é muito alto aqui no Brasil. E a partir desse item, então, incentivar positivo para criar emprego, atacar as travas que obstruem o emprego. E aí, quando eu falo em custo do emprego, eu já estou agora querendo entrar na parte da reforma tributária propriamente dita. E a reforma tributária, quando a gente fica dando uma olhada, como é que é a natureza do tributo, ele se compõe de 4 partes: fato gerador, base de cálculo, alíquota e recolhimento. Então, vamos pegar a natureza do tributo e passar a analisá-lo em função do custo da mão de obra. Então, fato gerador, o que quer dizer? Quer dizer assim, quando você fizer determinada coisa, você passa a gerar uma obrigação de pagar imposto. Por exemplo, até agora, se você respirar oxigênio, não paga imposto. Mas se você fizer um negócio, você paga imposto, paga IPI. Se você fizer serviço, você paga ISS. Se você fizer comércio, você paga ICMS. Ou seja, praticou determinada ação, você obrigatoriamente, implicitamente, você gerou uma necessidade de pagar imposto. No caso da mão de obra, se você empregou, fez o fato gerador emprego, pronto, você já criou uma obrigação de pagar imposto em cima do emprego, que é um negócio vital para muitas coisas muito mais importantes lá na frente. Então, por exemplo, cigarro. A gente quer desestimular o consumo de cigarro. Aí o governo o que faz?
taxa 80% de imposto em cima do cigarro. O imposto é tão alto que o pessoal criou, em italiano diz assim, fatta la legge, fatta la trampa. Criou 80% de imposto, quer dizer, os caras o que fizeram? Fizeram uma indústria de cigarros no Paraguai e vem o contrabando de cigarro, porque 80% é imposto. Quer dizer, por que é 80%? Para desestimular o vício de fumar. Por outro lado, cesta básica, os alimentos que compõem a cesta básica, eles são isentos de impostos. Por que o governo isenta de impostos a cesta básica? Porque ele quer que o povo, pelo menos os alimentos que compõem a cesta básica, sejam baratos e acessíveis. Então, ele tira o imposto. No caso do emprego, que é um negócio vital, quer dizer assim, ele não tira, ele taxa. Ele entra como se fosse um fato gerador a mais. Luzzi, já que você está falando de emprego, eu queria te fazer uma provocação com relação à reforma tributária. Hoje, tem dois aspectos que o governo, dentro de um pacote, ele passou para o legislativo analisar. Uma é a unificação do PIS e COFINS em um único ponto, em um único imposto, e a outra é a desoneração da folha. Já que você está falando de emprego, você acha que esses dois aspectos, eles afetam alguma coisa a questão do RH, da folha de pagamento? Eu queria a sua opinião sobre isso e que depois o Carlos fizesse uma abordagem com relação a essas possíveis mudanças e o que mais vocês acham que pode ser modificado, que mudaria um pouquinho alguns aspectos com relação à economia e especificamente sobre o RH. Olha, duas coisas. O PIS e o COFINS, teoricamente, você vai dizer assim, não tem um vínculo direto com o RH, porque ele não afeta o emprego diretamente, ele é indiretamente. Agora, a folha de pagamento é direto, porque, como eu falei, você tem o fato gerador, depois você tem a base de cálculo, quer dizer assim, é sobre o que vai se calcular quanto imposto você vai pagar. Qual é a base de cálculo? É o salário, é o salário. Então, isso diretamente afeta o RH, porque vai direto na veia sobre o salário. O terceiro item seria a alíquota. O cigarro é 80%. Você sabe quanto que é, somando tudo, os impostos da folha de pagamento? É mais de 100%, é o dobro. Se você somar todos eles, Sistema S, FGTS, INSS, vai dar mais de 100%. Quer dizer, se você está uma carga tão alta assim sobre o imposto de uma coisa, você está querendo dizer que aquilo você está proibindo, você está desestimulando. É uma loucura, é uma loucura. Finalmente, só para completar os 4 itens que compõem a natureza do tributo, quer dizer, base de cálculo, fato gerador, base de cálculo, alíquota, 100%. Recolhimento. Recolhimento é uma burocracia. O que você gasta para calcular todas aqueles cálculos para saber o quanto que você vai pagar de imposto é uma outra loucura. E aí vem um outro fator. Quer dizer assim, é a burocracia para pagar, não é só a quantidade e o valor, é a burocracia para pagar o imposto. Então, é prioritário tirar o imposto da folha de pagamento. Por outro lado, nós sabemos também que o governo não tem condição de baixar imposto. O povo não deixa aumentar, mas ele não tem condição de abaixar a arrecadação, principalmente depois dessa pandemia aí que gastaram 700 bilhões. Então, o que vai ter que fazer? Nós temos que tirar os impostos da folha de pagamento, porque ele afeta diretamente o emprego. O que vai acontecer na prática, é preciso falar entre nós aqui com todas as letras, é uma transferência desses 4 itens. Fato gerador, base de cálculo, alíquota e recolhimento, da folha para algum outro lugar.
Porque se não vai aumentar, não vai diminuir, vai haver uma transferência. Então, a discussão, a meu ver, não deveria ser se nós vamos ou não desonerar a folha de pagamento. Se vamos de qualquer jeito, porque senão isso aqui quebra. O que nós devemos discutir é como, para onde vão, quem vai assumir, qual é o deslocamento desses impostos. E aí vem as alternativas que eles ficam falando. Tem essa taxa de transação virtual, CPMF lá, que é outro nome. Vai taxar grandes fortunas, vai taxar lucro. Eu não sei, assim, entende? Mas alguém vai ter que pagar o pato, entre aspas, porque não dá para baixar os impostos, não dá para aumentar, vai ter que transferir, porque na folha de pagamento não pode ficar. Então, vamos ter que discutir. E aí, eu convidaria até o pessoal do CRI, por exemplo, nós deveríamos estudar a natureza de cada um desses. Sei lá, você pega lá o imposto, FGTS, 8%, tudo bem, aí já tem 8%. Vai para onde? Vai para o fundo lá, não sei o quê. Tá. Qual a alternativa? Por que isso tem que ser financiado pelo salário do trabalhador? Porque se ele tiver renda, ele vai fazer o ciclo virtuoso. Então, para onde nós podemos deslocar isso? Sistema S, assim, tem todos aqueles valores. É importante que o sistema S continue? Tudo bem. Só que quem vai financiar? Quem vai substituir a folha de pagamento para arrecadar, para cobrar o que vai para o sistema S? Vocês entenderam? A discussão é outra. Não é se nós vamos desonerar a folha ou não. É para onde nós vamos transferir os tributos que hoje recaem sobre a folha. E, finalmente, só para encerrar essa conversa, para você abrir para os outros aí, diz assim, o último item, o que repercute ainda no RH? Se a folha for desonerada, como vai ter que ser, porque senão isso aqui não vai a lugar nenhum, nós vamos ter desdobramentos no RH. Por exemplo, todo o sistema, toda a administração de benefícios vai sofrer um impacto. Porque hoje, o que você faz? Você tem a remuneração é composta, vamos dizer assim, de duas partes. É composta do salário e é composta dos benefícios. Por que isso? Porque os benefícios não entram na base de cálculo do imposto que recai sobre o salário. Então, o pessoal começou a criar benefícios para quando fosse aumentar a remuneração, em vez de ir para o salário que paga imposto, vai para o benefício. Mas se de repente isso não paga, começa a ter toda um rearranjo em toda a administração de benefícios. A administração de salários, eu estou vendo o Daníbal aí no meio, vai se preparando, porque se houver desoneração da folha, de repente o mesmo trabalhador, ele passa a ter outro tipo de remuneração, ele pode ser por hora, pode ser por projeto, ele pode trabalhar 3 dias por semana numa empresa, 2 dias numa outra. O vínculo empregatício vai ser totalmente diferente de como ele é hoje. Vai mudar isso, ou vai por hora, ou vai ser por projeto, ou o home office vai entrar mais, ele vai trabalhar para várias empresas, enfim, vai haver outra transformação disso. Eu estou só citando 2 repercussões no RH, que seria benefícios e administração de salários. Eu não sei se, para a gente começar a debater, é um bom começo ou não, vamos esperar o Carlos, que certamente vai agregar umas ideias ótimas a respeito. Por favor, Carlos, a bola é sua agora. Ok. Estava aqui ativando o meu microfone, todos estão ouvindo? Aí eu preciso agora desligar. Perfeitamente, Carlos, pode seguir. Muito bem. Primeiramente, meu muito obrigado ao CRI, na pessoa do Luzi, na pessoa do Paulo e do Carlos Carvalho, que foram os idealizadores deste evento.
O pano de fundo que me foi proposto, enfim, o Luz esgotou praticamente o assunto, aliás, de uma maneira muito professoral, acho que eu utilizarei na minha fala muito do que ele falou. Esse pano de fundo, a reforma tributária, repercutindo na área de recursos humanos. Para poder construir aí a minha apresentação, primeiro eu estou procurando fazer um overview sobre essa situação toda de reforma tributária. Todos têm acompanhado as notícias diárias em todos os veículos de comunicação que falam sobre a reforma tributária. Nós temos visto aí que o time do Ministério da Economia está correndo contra o tempo para apresentar um plano, mas, ao que se vê, ainda nada de concreto, nada ainda finalizado. Muitas perguntas pairam ainda no ar. Será que vem um novo imposto aí, na forma como existia a CPMF? Já se falou aí em CPMT, que é a Contribuição Provisória sobre Movimentações e Transações. Enfim, mas uma coisa é certa, todos juntos estão lá jurando que não será uma nova CPMF. O maior problema é passar essa ideia para a sociedade, porque nós sabemos que vários integrantes do governo atual, de governos passados e membros do legislativo criticam a CPMF. Mas, por outro lado, nós sabemos também que a União não gera riquezas. Quem arca com os custos do Estado é o povo. Então, alguma coisa nós temos que aguardar, que alguma coisa virá, porque a conta que está se formando aí, inclusive com as ações de prevenção à contaminação do Covid, é uma conta enorme. O Luz bem disse que dentro de 1 mês, 2 meses, acaba aí a contribuição emergencial, ou seja, aquela parcela emergencial, e aí então nós vamos ter nas ruas aí uma porção de desprovidos, famintos. E aí o que vamos fazer? De novo, lá estamos nós, o povo, falando, nós temos que arrumar aí alguma forma de fazer com que haja receita para dar subsídios para isso. O que dizem é que o que está no fórum do Ministério da Economia é alguma coisa bem diferente da CPMF. E que se pretende, com esse programa, com esse projeto de reforma, é substituir uma cobrança que penaliza demasiadamente o empregador, que é o INSS patronal. Ouviu-se também falar que o fundo de garantia pode passar de 8% para 6%. Mas todos estão falando, não vai ter aumento da carga tributária. Mas que vai ser feita uma troca. Nós temos ainda como assunto pendente, está lá na mão do Congresso Nacional, a questão da desoneração da folha de pagamento. Isso existia, vocês se lembram, para vários setores da economia, vários segmentos empresariais, e foi descontinuado por um veto previdencial. Então, espera-se que o Congresso derrube esse veto, enfim, mas o que vai fazer? Sem dúvida, está tudo dentro desse pacote todo chamado reforma tributária. Nós, da área de recursos humanos, aí eu estou falando com pessoas especialistas na gestão de pessoas, em custos sobre folha, nós sabemos que efetivamente estamos esperando, o que se espera, aliás, é a redução dos encargos na folha. Desculpe. E reputa-se que com essa redução dos encargos, como o Lúcio falou, poderá se gerar empregos, trazer para a atividade aquela força do trabalho que foi e que ainda está sendo dispensada. Mas nós sabemos também que tudo isso me parece alguma coisa muito supérflua. Haverá, sim, de se criar programas de incentivos para as empresas em geral.
O Lúcio abordou esse tema também. E sabemos que o segmento de maior empregabilidade, ou seja, o segmento mais empregador no Brasil, é o segmento de serviço. E que eu acho que está muito bem representado aí pelos membros do CRI. Apenas num lugar no mundo, o sucesso vem antes do trabalho. É no dicionário. Então, primeiramente, tem que ter trabalho, tem que ter incentivo, tem que buscar, ou seja, nós temos que copiar o que vem da área agrícola, para dizer, primeiro planta-se, para depois colher. Então, necessariamente, o governo tem que propor e aprovar planos de longo prazo. E, para isso, necessariamente, precisa de ter uma união do poder executivo e do poder legislativo. Algo que parece que ainda está um pouco distante, está existindo muita disputa, até no que diz respeito ao combate à pandemia, está existindo uma politização. Nós sabemos perfeitamente que a retomada da empregabilidade vai proporcionar a todos, né? Ao empregado, um salário mensal. Mas, para o governo, eu estou copiando aqui alguma coisa das falas do Dr. Orlando Lopes Filho, que está aqui conosco, desculpa, Orlando Lopes Júnior, que com a empregabilidade o Estado economiza com atendimento médico, porque muitas empresas oferecem plano de saúde. O Estado arrecada fundo de garantia, então está indo dinheiro em caixa para poder reverter e aplicar em outras atividades. Arrecada PIS, COFINS, CSLL, além do INSS. E muitos daqueles que estão hoje desempregados ainda estão recebendo o seguro-desemprego, o Estado economiza também com o seguro-desemprego. Então, necessariamente, um plano de incentivo, às vezes soa como, bom, vamos onerar o Estado. Não necessariamente. Nós recentemente estivemos fazendo um estudo que mostrava que existiria um superávit. E fizemos uma proposta ao Congresso Nacional de um projeto de lei que se transformou posteriormente na medida provisória 905 e que depois não vingou. Com este preâmbulo, gente, eu queria, antes de ir adiante e instigá-lo a oferecer sugestões, enfim, apresentar para vocês um pouco mais do Corali. Com a permissão de todos, enfim, eu queria dizer, o Corali, da qual muitos que estão aí assistindo essa nossa palestra fazem parte, teve origem lá em 2009, na ABRH São Paulo. E comitê, que é o Comitê RH de Apoio Legislativo, ele reflete o pensar de toda a ABRH Brasil, e tem seccionais em 22 estados e no Distrito Federal. Os integrantes do Corali são os representantes de grupos informais de recursos humanos, Paulo Luzzi, que representa lá no Corali o CRI, e nós reputamos que esses grupos informais de recursos humanos são os efetivos operadores do direito do trabalho. Por isso, a importância das informações e das contribuições que dão para o Corali. Nós temos lá também representantes de associações, como associações dos gestores de saúde e segurança ocupacional, associação de marketing profissional, enfim. Temos representantes de sindicatos patronais e sindicatos de trabalhadores. Quando falamos de sindicatos patronais, falamos, inclusive, da Fiesp. Temos lá a grata satisfação de contar com a participação da doutora Cristina Mattioli, que está nos assistindo, que está participando desse debate. Muito obrigado, Cris. E hoje é a coordenadora do CORTE, o Comitê de Relações de Trabalho da Fiesp.
profissionais com larga experiência na gestão de recursos humanos, vários deles estão lá integrando, juristas, estudiosos do direito do trabalho. Qual é a missão do Corali? O Corali tem por missão realizar análises sobre projetos de leis que afetam as relações de trabalho lá no Congresso Nacional. Nós temos uma empresa de advocacy, lá em Brasília, que nos passa em avant-première, logo que um projeto de lei é apresentado no Congresso Nacional, ou seja, na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, eles nos encaminham e nós realizamos análise para verificar o quanto que aqueles projetos de leis afetam as relações de trabalho. Nós procuramos, através do nosso grupo, antever se ele pode gerar conflitos nas relações de trabalho, se vai trazer ônus adicionais na folha de pagamento ou se vai burocratizar mais ainda o processo. A partir, então, de uma deliberação do comitê, ou seja, do plenário, nós elaboramos notas técnicas ou outras manifestações para buscar aperfeiçoamentos necessários naquele projeto e assim influenciar o processo legislativo nacional. Nós temos alguns princípios e algumas diretrizes de atuação. A primeira dela é a imparcialidade. O Corali não vai tender para defender o empregador, nem vai tender para defender o empregado. Ele vai simplesmente, como falamos anteriormente, verificar se aquele projeto de lei gerará ou não mais conflitos, se vai trazer ônus e se vai burocratizar mais o processo. Nós temos como princípio também desengessar as relações de trabalho. Através do quê? Do fortalecimento das negociações. Quanto mais nós permitimos que o Estado participe dessas relações de trabalho, mais engessamento ocorrerá. Isso o Lucy também abordou na fala dele. Nós atuamos também sem qualquer isenção política partidária. Não queremos, de forma nenhuma, ser influenciados pelo partido A, pelo partido B. Nós queremos sempre o OR-PRO, desburocratização e desoneração, isso já falamos. E vamos sempre incentivar projetos que repercutam em maior empregabilidade e desenvolvimento profissional. Para vocês terem uma ideia, um balanço de 2019. Em 2019, nós acompanhamos 202 projetos de leis. Na média, então, nós analisamos 25 projetos de lei por mês. E emitimos, em 2019, 65 notas técnicas, uma média de 8 notas técnicas por mês. Uma produtividade muito grande. E, com certeza, temos tido sucesso, porque, atualmente, muitos parlamentares, quando vão a julgamento, enfim, aguardam e pedem, cadê a nota técnica do Corali? No Corali também, além desta atuação que nós chamamos de reativa, nós temos uma atuação propositiva. Nós criamos uma subcomissão especializada que tem por missão elaborar projetos de leis para serem submetidas ao Congresso Nacional. Nós já tivemos alguns projetos de leis que estão ainda em andamento lá. Projetos de lei de incentivo à empregabilidade. Temos projetos de leis que tratam dos estagiários, prorrogando o prazo do contrato até 5 anos. Por quê? Porque nós achamos o seguinte: quando uma empresa contrata um estagiário e ele é segundanista, mas a faculdade dele demora 5 anos para ser concluída, a exemplo do direito, quando ele está no 3º ou 4º ano, desculpe, quando ele está no 3º ou 4º ano, o estágio é interrompido. Outro projeto de lei que nós submetemos, está em andamento, é o pagamento das horas extras no mês subsequente.
E os gestores de RH bem sabem o quanto que é difícil fazer pagamentos de horas extras daquele mês no própria folha do mês. Outro projeto é relativamente a gueltas. Nós estamos propondo, e está em andamento, já caminhou dentro das comissões da Câmara dos Deputados, que as gueltas não se consideram como salários. Isso, então, reduz salários e inibe aí muitas coisas da insegurança jurídica. Nós temos também um grupo que está destinado, ou seja, que está orientado a conduzir estudos relativamente a cotas dos PCDs, as pessoas com deficiências. Nós já tivemos várias reuniões com a senadora Mara Gabrilli, com pessoas do IBGE, até pelo seguinte, nós imaginamos, ok, temos a cota, a empresa tem a cota para cumprir. Será que aquela cota para cumprir, há disponibilidade no mercado de pessoas para atender todas aquelas cotas? Nós estamos, então, fazendo esse estudo para avaliar se isso daí, se a matemática fecha. Nós estamos, a partir agora desse mês de agosto, retomando as ações propositivas, porque com o advento da reforma trabalhista em 2017, depois as medidas provisórias, a 14.020, que a medida provisória 936, que veio a se tornar a lei 14.020, abriu-se uma porta para retomar um trabalho que já estávamos fazendo. Era uma revisão geral dos artigos das leis, da CLT e de leis esparsas. Nós reputamos que muitos deles são inócuas, superadas. Por exemplo, nós temos ainda em 2000, olha, já estamos falando aí, pisando o terreno de 2021, a Carteira de Trabalho e Previdência Social. Aquele documento que serve, inclusive, para que artistas do humor ponham no bolso e falam, eu sou trabalhador e tal. O artigo 468 da CLT, quando fala em trazer prejuízos diretos ou indiretos, isso traz uma insegurança jurídica tremenda. As normas regulamentadoras da portaria 3.214, enfim. Nós estamos já advogando que, neste momento, para a retomada de crescimento, haja uma modificação na legislação do PLR, fazendo com que, por um lapso de tempo, olhem e dediquem-se a estabelecer metas pró-retomada do crescimento, para retomada de empregabilidade, enfim. Recentemente, nós tivemos aí, na semana passada, ou retrasada, enfim, notícias nos jornais dizendo que o governo está fazendo a distribuição de lucros advindos das aplicações do FGTS. 1 bilhão e 800 milhões de reais. Será que não seria mais importante reverter este valor para incentivo às contratações com menor ônus, enfim, com menores encargos? Então, isso tudo nós estamos fazendo alguns projetos de leis, enfim. Eu queria, neste momento, ou seja, já finalizando a minha fala, e reputando de muito, muito interessante, muito de fundamental importância, a forma como esse evento está sendo conduzido, ou seja, faça um debate, instiga, fazemos com que as pessoas identifiquem um pouco do que pode ser debatido, depois fazendo o debate livre, enfim. E nós, do Coralli, estamos querendo convidar os membros do CRI para que nos deem também os seus insights, que através desses debates nos dê as suas sacadas, enfim, as suas dicas para projetos de lei. Nós temos alguns temas que, nessa fala do Luzi, e aqui um pouco da minha fala também, pode estar aberto como temas para se discutir.
O primeiro deles é a desburocratização das relações de trabalho. Nisso eu tenho certeza que os membros do CRI são especialistas e sabem aonde que as situações podem ser desburocratizadas. O outro é a famosa redução dos encargos, a desburocratização, a desoneração, enfim. Outro tema é como que podemos ter uma menor ingerência do Estado nas relações de trabalho. Eu queria também pegar alguns itens que foram obtidos na palestra de posse da doutora Cristina Mattioli, que está conosco aí lá no Comitê das Relações de Trabalho, onde ela trouxe alguns acenos, que todo esse momento de pandemia, enfim, está nos trazendo novos modelos de relações de trabalho. Aqueles que estão atuando em recursos humanos há muito tempo sabem, antigamente a relação de trabalho era empregado e empregador, ou vice-versa, carteira de trabalho assinado e pronto. Depois foi surgindo outros modelos, né? Nós temos agora o trabalho intermitente, nós temos aí trabalho temporário, temos o trabalho por obra certa e assim por diante. O safrista, e será que nós não temos aí alguns acenos hoje sobre novas relações de trabalho? Outro tema é a contribuição previdenciária do trabalhador informal. Lá no futuro, sem dúvida, vamos ter N pessoas que trabalharam a vida toda como informal e depois não vão ter qualquer direito a alguma aposentadoria, alguma benesse. E um último tema, eu acho que é de suma importância, é a criação de programas internos dentro das organizações de solução antecipada dos conflitos. Nós temos lá, na Justiça do Trabalho, um avolumar tremendo, e agora, inclusive, com o advento da pandemia, enfim, muitos processos que estão indo na Justiça do Trabalho. O que as empresas, enfim, como é que elas podem prevenir esses processos? Isso aí é que nós estamos aí buscando. Com isso, eu encerro a minha fala convidando, e estaremos anotando todos os debates, as opiniões que foram feitas e vamos considerá-las para efeito exatamente de propositura legal ao Congresso Nacional. Carlos, já que você citou o nome dela, eu queria chamar primeiramente a doutora Maria Mattioli para o debate, né, para dar alguns aspectos dele, e em seguida o Antônio Márcio Fonseca, que na verdade ele é controller, e já foi de algumas empresas de grande porte, para ele dar algum aspecto também tributário do que pode ser mudado. Tudo bem, Mattioli? Alô? Oi, bom dia. Bom dia. Estamos te ouvindo. Ah, tudo bem? Tudo bem. Aqui é assim, a gente chama de surpresa, tá? Pegar a pessoa na curva. Eu não sabia. Como o Carlos ele citou algumas preposições suas, que ele usou esse termo ainda, eu queria que você expusesse para o grupo esses fatos relevantes dentro da reforma tributária ou da reforma trabalhista que pode ser utilizado para potencializar empregos ou algo do gênero. O que a gente tem discutido bastante é a desoneração da folha de pagamento. Mas uma crítica que se fez bastante relevante é que esse programa de desoneração, me parece que em governos anteriores também foi tentado, e alguns estudos do IPEA identificaram que, embora tenha havido a desoneração, não necessariamente essa desoneração levou a
ao aumento de empregos, né? Estaria mais propenso a aumentar o lucro das empresas do que o aumento do número de empregos, né? Não obstante, o que a gente vê hoje da reforma tributária não é a minha área, né? O direito tributário, mas me parece que, pelo que eu entendi da estrutura do projeto apresentado, haveria uma substituição de alguns tributos e que gradativamente essa tributação ocorresse com um número maior de contribuintes, porém em redução percentual menor. Isso é um fenômeno, né? Tem um nome aí em economia, que a gente diz que, embora você reduza o percentual da contribuição, né, do imposto, do tributo, você abrange um número maior de contribuintes, e com isso haveria a elevação, né, da arrecadação, sem que isso onerassem as pessoas. E o que eu tenho lido, né, e até alguns falam que é uma crítica, não sei se isso seria verdade, é que gradativamente alguns impostos, né, os impostos federais, principalmente o PIS, COFINS e IPI, ele seria substituído por um IVA nacional. E impostos estaduais poderia vir a ser substituído por um IVA estadual, né? O IVA é aquele imposto sobre valor agregado. E aí também está se falando deste e-digital, ou e-tributação, que seria uma tributação sobre transações digitais. E aí, este tributo é que ele abrangeria um número maior de pessoas, né? Então, este seria considerado, essa seria uma forma de desoneração. Então, a reforma tributária, neste sentido, atenderia ao anseio não só das empresas, como também dos empregados, em ter um recolhimento menor, porém atingindo um número maior de trabalhadores, né? Este é o escopo também, quando você pensa em trazer a informalidade para dentro da formalidade, não apenas sob a forma do vínculo de emprego, né, como nós tradicionalmente conhecemos, que é a CLT, mas através de outras formas de formalizar as relações, de tal sorte que possa haver alguma contribuição, alguma forma de arrecadação tributária. Então, isso seria interessante. São essas as observações que a gente tem feito, né? E que este parece ser o anseio ou o cenário que a pandemia tem mostrado para a gente. Isso decorre muito, a meu ver, dessas discussões em torno do trabalho por aplicativos, né? Que estaria aí como eu diria, nem é emprego e nem é só informal. Nós teríamos que estudar uma nova modalidade de trabalho. E aí o importante não é reconhecer o vínculo, mas reconhecer, de alguma maneira, a proteção social desses que estariam na informalidade. Então, acho que a reforma tributária teria que ser vista sob o aspecto trabalhista deste lado, né, nessa configuração. Por outro lado, em se tratando só de reforma tributária, a meu ver, não é possível falar disso assim, de uma forma muito ampla, a menos que realmente o que seja a intenção do governo de fato, essa modificação gradual dos tributos, através de introdução de novos modelos, sem se falar em reforma administrativa. E aí, todos os tributaristas, as palestras que eu tenho ouvido nesse sentido, são unânimes em dizer que, sem a reforma administrativa, a gente não consegue falar só da reforma tributária, as duas precisariam caminhar juntas, né? E nesse sentido, como a gente fala em reforma tributária, em reforma administrativa, não só aquela que se refere, que todo mundo pensa que diria respeito ao capital humano do serviço público, não é isso, mas também aos modelos de desburocratização, né, do sistema, que facilitaria também a arrecadação. Essa é, assim, a única observação que eu faço.
Antes de passar para o Antônio Márcio, para ver a visão dele financeira da situação, ontem, às 11 horas no G1, me parece que dentro do pacote direcionado do governo, me parece que eles tiraram os impostos estaduais e municipais até para facilitar a aprovação, né? Por questões constitucionais, e aí a dificuldade aumentaria muito, né? Uhum. Isso, pelo menos, eu vi ontem atualizado às 23 horas e 30 minutos, mas como a gente sabe que a política é bem dinâmica aqui, né, os interesses vêm e vão, talvez daqui 24 horas nós tenhamos outra situação, né? Antônio Márcio, desculpa, queria falar mais alguma coisa, Maria Cristina? Não. Ah, tá. Antônio Márcio, a sua visão com relação à parte de impostos? Do COSEX, que acabou de acessar nosso ambiente. Bom dia. Opa. Oi, bom dia, pessoal. Eu queria aproveitar, eu queria, na verdade, fazer uma provocação ao Luz e ao Carlos, porque vocês fizeram uma abordagem muito interessante no início, e passou um filmezinho aqui na minha cabeça, né? Porque eu sempre estive ali do lado da controladoria, e todas essas alterações, tenham o nome que tiver, mas toda mudança de legislação, de regulamento, de regramento das coisas, isso causa uma dor muito grande para a empresa se adaptar. E, normalmente, infelizmente, no nosso país, um outro aspecto que essas mudanças têm é que você tem uma definição em junho ou julho, valendo a partir de janeiro do ano seguinte. Então, a empresa, grande parte do recurso da empresa, ele acaba se voltando para se adequar ao que está sendo definido, o que a legislação está implementando. E muitas vezes a área de recursos humanos ela é severamente impactada, porque tudo isso está refletido no processo de folha de pagamento, não só no sistema de folha de pagamento, mas vai desde o processo da contratação, né, que você tem que redesenhar, tem novas exigências, novos requerimentos. E isso daí é um transtorno, porque aí o RH sai do seu foco principal, como disse, eu acho que foi o Luzi na sua introdução, o esforço, né, não é só o gasto em si, quando se mudam os tributos, mas o esforço, a burocracia que nós temos que tratar, né, os dias que nós gastamos para reportar informações para o governo. Então, minha pergunta para vocês é: vocês acreditam que, de certa forma, ou de que forma a tecnologia poderia ser um aliado nosso, das empresas, nós que estamos do lado de cá do governo, né? Vocês acham que as empresas de grande porte normalmente já contam com processos robustos de folha e de benefícios e de tributação e tudo mais? Vocês acham que a tecnologia, chegando a pequenas e médias empresas, elas podem ser um fator de diminuição dessa dor, dessa amargura que nós sofremos toda vez que o governo muda as regras, ou para melhor ou para pior, mas toda vez que muda? Vocês acham que a tecnologia de processos pode nos auxiliar a diminuir um pouco mais essa angústia? Carlos, começa com você, depois o Luzi responde em seguida. Ok. Márcio, obrigado aí pela questão. Sem sombra de dúvida que a tecnologia está aí para auxiliar a todos. Nós bem sabemos e já vivemos em tempo passado, acho que em todos aqui estou vendo muitos com os seus cabelinhos grisalhos, enfim, aí, sofremos muito a respeito das intensas modificações legais, algumas, inclusive, com implementação imediata, e teve alguns casos, inclusive, de implementação pretérita, ou seja, a partir do mês, 2 meses atrás, vocês já deveriam estar fazendo isso. Hoje existem já N instrumentos de tecnologia que exercem um acompanhamento tremendo e preciso de alterações legislativas, seja no âmbito trabalhista e principalmente no âmbito fiscal.
Meu Deus do céu, quando falamos em âmbito fiscal, a gente pensa o seguinte, pessoas de recursos humanos, aquela pessoa para trabalhar na área fiscal, não sei se tem alguém no grupo aí, além do Antônio Márcio, que trabalha em controladoria, fala assim, poxa vida, ou esse cara é desamparado ou é doido mesmo. Porque conseguir guardar e acompanhar toda aquela parafernália, ou seja, de alterações, que em alguns casos são municipais, e nós temos aqui casos, por exemplo, no estado de São Paulo, que tinha aquela questão da disputa do ISS. No município tal, 2%, no outro município, 5%, o outro era 2% sobre 32% do fator da nota fiscal, e por estado, enfim, aquela questão, inclusive, da compensação do ICMS, no estado de Minas Gerais se dá de uma forma, no estado de Santa Catarina de uma outra forma, e assim por diante. Que loucura! Hoje existem instrumentos que a própria IBM disponibiliza, né? Que ela não vende apenas o maquinário, hoje a IBM negocia softwares, além dos hardwares. E tem lá um instrumento fenomenal que cuida exatamente disso. Sem sombra de dúvida que aquele que cuida desse instrumento tecnológico deve ser ou um desamparado ou um doido, né? Obrigado pela chance aí, viu, Antônio Márcio? E acho que respondi, pelo menos espero ter respondido a questão. Luiz, a sua vez agora de dar uma resposta, e depois eu quero chamar o Carlos Carvalho para questioná-los. Tem que liberar o microfone. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Eu vejo duas vertentes aí na sua pergunta. A primeira, eu acho assim, que vai haver uma tendência de descentralização de serviços. Cada vez mais, a prestação de serviços, até fora da empresa, vão assumir mais o trabalho de dentro da empresa, entendeu? Vai haver contratação maior de serviços específicos, de empresas especializadas naquela atividade e que exercerão essa função, não necessariamente dentro da empresa, mas de uma forma também, talvez remotamente e prestando para várias empresas. Então, teoricamente, vai haver uma diminuição do quadro efetivo das empresas. Eu acho que vai haver um deslocamento nisso. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar. A segunda coisa é que você cai num outro problema grave. Cada vez mais vai haver um crescente demanda de técnicos para a prestação desses serviços. Eu estou olhando aqui no meu monitor, vejo a cabeça do Edson lá em cima. Ele tem uma empresa, Deal. Pergunta para ele quantas vagas ele tem aberta para preencher. E é difícil, ele não consegue. Por quê? Porque não tem a mão de obra capacitada para essa nova demanda de tecnologia. Então, e aí vem mais um problema. Cada vez mais vai sobrar gente de trabalho, vamos dizer assim, repetitivo, trabalho mecanizado, vai regredindo e vai aumentar a demanda por trabalho tecnológico pela descentralização da prestação desses serviços. Eu não sei se eu respondi. Carlos Carvalho, por favor, questione o nosso caro palestrante, o Carlos Silva, por favor. Nunca vi tanto Carlos no mesmo grupo. Mas Carlos é o nome plural, né? Nós estamos sempre em dois. Bom, em princípio, me surgiu uma dúvida, né, na apresentação sobre os novos modelos de relações de trabalho e o quanto isso impacta em termos de redução de custo na contratação da mão de obra, né? Então, o trabalho intermitente, o temporário, o safrista, por obra certa,
se isso de fato impacta numa redução de custo na contratação. Por exemplo, temporário. Temporário não necessariamente você deixa de pagar os encargos sociais. Enfim, eu não conheço muito das outras modalidades, mas essa é a minha questão. O quanto isso de fato impacta na redução de custo e quanto isso pode atrair o empregador a usar esses novos modelos. Nós estamos diante de um cenário totalmente novo. Não poderemos dizer, antigamente falava, puxa, ainda bem que nós estamos diante de um cenário novo. Nesse momento eu não vou dizer que nós estamos ainda bem diante de um cenário novo, porque estamos numa situação de pandemia que não se sabe quando vai terminar. E quando vai deixar de influenciar os resultados das organizações, enfim, das empresas. Nós estamos vendo um enorme número muito grande de recuperações judiciais sendo propostas na justiça. Na semana retrasada, tive a oportunidade de participar de um evento da ANEFAC, Associação Nacional de Executivos Financeiros, e falava exatamente dessa questão aí da recuperação judicial e os impactos na área de recursos humanos. Então, por isso, não é um momento grato, mas, de qualquer forma, está trazendo para nós, os efetivos operadores do direito, como eu me referi na apresentação do Corali, a oportunidade para pensarmos. Hoje nós temos aí, viu, Carlos, essa situação do trabalho temporário, do trabalho intermitente, do safrista, do por obra certa, enfim, né, tem todos esses tipos. Mas será que não está surgindo, eventualmente, a oportunidade para nós pensarmos em um novo modelo, enfim, de relações de trabalho? Nós temos aí no grupo pessoas que experimentaram muitas coisas ao longo da carreira. Muitas situações, muitas negociações sindicais, enfim, aí, no exemplo do Dr. Orlando Lopes Júnior, que está aqui conosco, uma vastíssima experiência em várias empresas do segmento automobilístico, do segmento de prestação de serviços, enfim, tendo atuado por um longo tempo na TIM, enfim, que enfrentou lá situações das mais, ou seja, contratos tinham que ser feitos do dia para a noite, da noite para o dia, enfim, assim por diante. Talvez ele possa até contribuir conosco alguns acenos. Mas vamos chamar ele em seguida, Carlos. Fica tranquilo. Se prepara aí, Orlando. Muito bem. Nós estamos diante de uma oportunidade para se reavaliar. Hoje nós estamos também pisando um tapete chamado reforma tributária, que passa pela desoneração da folha de pagamento, pela redução de encargos, pela unificação de encargos, fala assim em trocar PIS e COFINS por uma outra atividade, ou seja, fala assim em reduzir o INSS, a contribuição para o Fundo da Previdência Social, que hoje é de 20%, por algum outro tipo de... Mas, no todo, nós estamos diante de uma situação que nos preocupa. Preocupa tremendamente, que é a questão da recuperação, da retomada do emprego. Os números que o Luz está trazendo aí são números realistas, enfim, com certeza. Ontem, final de noite, estava vendo um relato do IBGE, e a cena de que se aqueles que estão desocupados, mas não procurando emprego, vierem a procurar emprego, eles vão ser considerados, sim, como desempregados, e o nosso índice passa próximo a 25%. É de doer na alma. Nenhum país, enfim, parece que em grandes crises chegou a este número. Desde que começou-se a se fazer a apuração desse índice de desemprego, que hoje se fala em
11,5%, 12%, vai chegar a 25%. Aí, então, nós temos que, todos nós, todos os cabeças pensantes, todos aqueles que são influenciadores, os formadores de opinião, enfim, têm que estar se mobilizando para dar sugestões, enfim. Não pense que os congressistas, os 575 deputados, 81 senadores, vão conseguir chegar a um bom termo se nós não estivermos batendo o nosso sininho, enfim, dando nossos acenos. A preocupação é muito grande, gente. Então, Carlos, eu espero ter respondido aí a tua questão. Me desculpe eu ter dado esses números que parecem ser catastróficos, caóticos, podemos assim dizer, mas nós vamos ter que passar por isso. Orlando Lopes Júnior, é com você agora. Bom, muito obrigado pela consideração, por estar dando essa oportunidade. Primeiro, eu quero dar um abraço apertado no Lourdes e dizer que, pela primeira vez, eu estou vendo uma mistura de grupos, né, Corale, CRI, e todo esse pessoal, discutindo um pouco de emprego para o brasileiro. Né? Muitas vezes, a gente não vê nada. Né? Eu costumo dizer para o Dr. Carlos Silva, para o Dr. Volney, que lá no Corale a gente tem uma obrigação, tem a oportunidade de ver, e de repente você vê aí um senador apresentando um projeto totalmente fora, distorcido, e a gente com tanto potencial para trazer alguma coisa para agregar para o país. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que é um passo muito importante que o Lourdes está dando, de tentar colocar um grupo e vamos discutir, vamos ver essas coisas todas. A gente tem discutido, e eu acho que na última reunião do Corale eu pude colocar alguns pontos que eu acho o seguinte, eu e o Dr. Carlos, um grupo da subcomissão do Corale, nós fizemos projetos de lei. E nós começamos a apresentar projeto de lei para mais emprego para o jovem, considerando o desemprego do jovem, a preocupação, daí vieram outros projetos de estagiário, essas coisas todas. Mas sempre que nós éramos chamados a apresentar algum deputado, algum secretário, né, sempre via assim, Orlando, vocês não estão considerando a lei de diretrizes orçamentárias. Olha, se você está propondo aqui uma redução disso, alguém tem que pagar. De onde vai vir o custeio desse projeto? Né? Então, a gente vem, então eu fico fazendo, pô, a gente avança. Em novembro do ano passado, o Dr. Carlos e eu, nós tivemos, na época era o secretário Rogério Marinho, apresentando o projeto nosso, que daí veio a MP 905, que falou da carteira verde e amarela, né, um contrato verde e amarelo. E aí ele falava assim, mas escuta, olha, deixa eu te mostrar. Ele mostrando a dificuldade dele, enquanto que está no executivo, mostrando, olha, não vai. Quando você chega nisso aqui, tem corregedoria disso, corregedoria daquilo, o cara vai travar, gente, a coisa não vai avançar. Né? Então, quando a gente avalia esse jeito, nós temos que buscar outras saídas. Então, quando a gente fala de desoneração, a desoneração é um ponto que é interessante. Eu vi recentemente, eu estou até, o Dr. Carlos me pediu para dar uma análise, estou buscando, me aprofundando um pouco mais para entender melhor, né? Então, o que a gente faz? A gente tinha uma desoneração, que quando foi a MP, na lei 14020, agora que saiu do Congresso, eles pegaram e aumentaram, olha, vamos manter até a desoneração até 2020, até dezembro, 31 de dezembro de 2021. Aí o Bolsonaro veio e cortou. Não, vai acabar agora em 31 de dezembro de 2020. Mas o que você vê? Você tem lá 17 setores, né? E o que eu entendi até agora, tudo que eu tenho buscado ler, que pelo menos da parte do Paulo Guedes, ele fala o seguinte, gente, hoje nós temos toda a tributação nossa traz um pacote de dinheiro para o Brasil. O comprometimento dele, nós vamos continuar buscando esse recolhimento de tributos. Mas o que nós queremos fazer é desonerar a folha, porque efetivamente não dá. A folha do jeito que está, como você fala, tem mais de 100% de encargos, é impossível. Então, o Brasil está perdendo oportunidades de desenvolvimento de vários projetos. Por quê? Porque a mão de obra é cara, né? A mão de obra é cara, você tem a insegurança jurídica, né? Vê essa MP agora, que deixou de ter validade, de repente, pô, mas eu fazia assim, agora como é que fica? Mudou a lei? Enfim, nós temos uma série de coisas, mas o ponto que eu não quero falar muito, tomar muito tempo de vocês, mas o ponto que eu falo é o seguinte, nós temos que começar a pegar esses grupos, eu pertenço também ao Grupo G3, nunca tivemos uma discussão dessa no Grupo G3, eu estou lá há quase 20 anos,
né, como nós estamos colocando aqui, pegando um dia para falar, vamos tentar ver. Então, eu vejo agora que o Paulo Guedes está tentando dessa desoneração, eu acho que é uma coisa interessante. E ver como é que nós podemos fazer, porque nós temos que encontrar algum caminho. Concordo quando o Lourdes fala outubro, eu não sei nem se vai chegar até outubro, Lourdes. A hora que brecar os R$600, vai vir uma calamidade nesse país aqui. Porque, efetivamente, as coisas estão muito difíceis. Então, o volume de gente desempregada, o volume... No projeto que nós fizemos sobre contratação de jovem, exceção feita ao formado em medicina, todos os demais não tinham emprego. Então, eu acho que nós temos que buscar esse tipo de entendimento e tentar ver, e eu vejo o caminho como essa parte da desoneração. Agora, como vocês colocaram, para quem vai assumir esse imposto que hoje está dentro da folha de pagamento? Quem vai pagar isso aí? Aí que nós temos que começar a pensar e buscar soluções. E eu acho que o governo está ávido também por contribuições. A gente vê uma série de coisas, mas você vê, assim, pouquíssimos projetos. Quando o doutor Carlos fala assim, olha, vamos começar a pegar grupos como o G3, o CRIA, vários outros grupos de RH, e falar, gente, o que você pode, o que está dificultando o seu dia a dia ali na sua empresa? E vamos tentar fazer um projeto de lei para tentar melhorar isso aqui. Eu acho que esse é o ponto que a gente pode ajudar o Brasil nesse momento difícil. É isso que eu tenho a dizer. Obrigado. Agora eu vou chamar a Solange. Tudo bem, Solange? Bom dia, pessoal. É ótimo estar aqui com vocês. A gente pegando algumas horas da manhã para discutir um pouco sobre esses assuntos que são, no mínimo, instigantes, né? Eu queria começar falando que eu concordo aí com o Djalma, com o Paulo, que está colocando aqui no chat que essa reforma está sendo vista de uma maneira muito simplista, enfim. Mas o foco que eu queria colocar agora é o seguinte: para os colegas do CRI, que já me conhecem, sabem disso, mas para os demais, eu tenho uma empresa de consultoria hoje, mas eu presto muitos serviços para o Sistema S. Sebrae, Senai, Senac, enfim. Entre outros, fazendo a certificação de empresas interessadas em prestar serviços de consultoria e instrutoria para o Sistema S. E também faço parte da diretoria do Sindaesp, do qual a Sueli está aqui presente, que é o Sindicato das Empresas de Administração do Estado de São Paulo. O que eu quero trazer para reflexão, tá certo? Hoje a gente tem aí uma série de impostos, e a gente vem falando muito da terceirização. A própria lei da terceirização de 2017 facilitou em grande medida, em grande parte, né, a contratação, principalmente de executivos e etc., através de empresas como terceirizado e etc. Mas o que a gente observa na prática? A questão dos impostos sobre os serviços de consultoria. Então, quem tem uma empresa de consultoria hoje sabe que tem que recolher, se for optante do Simples, pelo menos 22%, eu estou arredondando números aqui, evidentemente, mas 22% de impostos, ok? O que eu vejo na prática com isso, né? As empresas, primeiro, não colocam nos seus quinais o serviço de consultoria, não fazem o serviço de consultoria, porém, não emitem nota fiscal com base nesses serviços, né? Claro que vocês podem me falar, bom, mas isso é ilegal, isso é fraudulento, e eu não estou nem entrando nesse mérito aqui. O que eu quero colocar é, como é que vocês veem, nesse processo de terceirização, nesse processo que a gente está falando de redução ou mudança de impostos e etc., a disparidade do ISS, em especial, do serviço de consultoria, sobre outros tipos de serviços, né? Então, se você presta desenvolvimento, você paga 2%, se você presta consultoria, são 5%, é mais do que o dobro, o que leva as empresas a simplesmente não colocarem SCNAI, ou não emitirem nota fiscal sobre SCNAI, ou nem emitirem nota fiscal em alguns casos, né? Como é que vocês veem isso, considerando que hoje a gente tem uma parte expressiva de profissionais da área de recursos humanos que são terceirizados e que muitos prestam serviços exatamente de consultoria? Luiz, é com você. 2 minutos, hein, Luiz? Olha, consultoria, quando é uma prestação de serviço da pessoa, do consultor, é mão de obra, no amplo aspecto. Então, deveria ser desonerado também,
porque eu batalho que nós temos que dar renda, temos que dar aumento de renda para as pessoas consumirem, porque aí vai formar mercado e vai deslanchar todo um processo virtuoso. Quando você presta serviço, por exemplo, se você fala coleta de lixo, que o caminhão sai coletando lixo, aí já é uma prestação de serviço que envolve o caminhão, envolve um monte de coisa. Mas quando é consultoria, que é a pessoa física, quer dizer, é mão de obra, dentro do chapéu de mão de obra, me entende? Desonera isso também, porque a gente tem que deixar as pessoas terem mais renda. Esse é o meu ponto. Aí vão dizer, bom, que nem a Cris falou, mas isso não aumenta o número de empregos. Talvez, mas pelo menos aumenta a renda das pessoas que vão consumir mais, que vão gerar mercado, que vai atrair investimento, que vai gerar emprego lá na frente, pelo investimento, entende? Então, eu acho que consultoria deveria ser isento, prática, igual a desonerar a folha de pagamento, o mesmo critério. Essa seria a minha resposta, quando é a pessoa física. Porque hoje em dia, outra coisa também que está acontecendo muito, que a gente deveria de olhar, um contingente de desempregados, eles são empurrados para fazer empreendimento. Aqui, sabe, de repente é um que vai fazer bolo, outro vai fazer não sei o quê, outro vai... Quer dizer, tudo bem, eu não tenho nada contra, quer dizer assim, mas às vezes a gente está induzindo essas pessoas a fazer um empreendimento no qual eles não têm conhecimento, não têm know-how. Então, é quase que uma armadilha para ele quebrar a cara lá na frente e perder dinheiro. Quer dizer assim, entende? Então, isso deveria ser olhado com outros olhos. Eu acho que a gente deveria desonerar o máximo possível o rendimento das pessoas. Isso que é meu ponto. Agora, aí eu mesmo estou dizendo, sim, mas a gente vai desonerar, vai transferir para onde? Volto na Cris lá, Matiola. Cris, eu amo a Cris, vocês pensam que estou criticando ela, mas é o contrário. Por exemplo, tá bom, vai aumentar o lucro da empresa? Então transfere o INSS, que antes é descontado do salário, passa para o lucro da empresa. Transfere para o lucro da empresa, abate do lucro da empresa. Por exemplo, estou dando um exemplo. Não sei se eu estou respondendo, Solange. Outra coisa que eu queria fazer com referência ao Orlando. Orlando, na reunião anterior, nós fizemos juntos com o Grupo Diógenes, CAP e o Grupo RH Carrier. Então, nós, do CRI, gostamos de fazer junto com outros grupos. Certamente, no mês que vem, as nossas reuniões, aliás, esqueci de falar isso, nossas reuniões são sempre as terças-feiras de cada mês, sempre no período da manhã. Certamente, por exemplo, esse tema de reforma tributária, até lá, vai rolar projetos e, de repente, ele até merece uma continuação dessa reunião. Ou então, pegar reforma administrativa. Aí o pessoal vai falar, não, mas são assuntos complexos, não dá para, tem que trazer especialista. Mas, pô, especialista vai dizer o ponto de vista dele, que a gente já sabe, por exemplo, reforma tributária. Tem 4 planos de reforma tributária. Dependendo de quem você traz, ele vai abordar o viés dele, do plano dele. E eu prefiro sempre de nós olharmos a prática, quer dizer assim, a coisa mais por dentro, entende? Menos teoria e mais prática. Aproveitei. Obrigado, Paulo. Aliás, você precisa falar um pouco do Lumen também. Na verdade, estão todos convidados, tá? O Lumen é um grupo de RH que já tem 5 anos, né? Não é tão antigo como o CRI,
né? Todos os professores estão convidados, tá? O meu e-mail é paulo@grupolume, e quem quiser participar, só me avisa. Eu queria que o Carlos, agora, em 2 minutos... Oi. Eu queria aproveitar exatamente esses 2 minutinhos aí para a fotografia da realidade. Eu tive a questão de alguns anos atrás, uma reunião, ainda era chamado de Ministério da Fazenda, falando exatamente, defendendo uma alteração na tributação. Aí eu saí dali com uma outra reforma na cabeça, ou seja, a necessidade de uma outra reforma, que é a reforma da sonegação. Porque nós sabemos que existe muita sonegação. Estou aqui sabendo que eu estou falando de uma ordem pública, enfim. Nós, há tempos atrás, eu vi um anúncio de emprego num jornal, e era o seguinte: uma empresa procurando um gerente de contabilidade, entre parênteses, alternativa. Eu procurei, enfim, contatos com alguma pessoa daquela empresa, enfim, e o que eles estavam exatamente buscando era uma especialista em contabilidade que encontrasse subterfúgios para diminuir os encargos tributários. Muitos de nós, acho que conhecemos pessoas que, quando estão preparando sua declaração de imposto de renda, buscavam lá no passado: escuta, você tem algum médico que pode fornecer um recibo, enfim, para me apresentar para descontos, enfim? Estamos falando de realidade, gente. Estamos falando de uma situação que, quando nós falamos em reforma, nós temos N reformas que estão aí para vir. A reforma administrativa, sem sombra de dúvida, tem que vir, tem que mexer. A máquina do Estado está muito grande. A tecnologia está aí para que, assim como acontece nas empresas privadas, diminui-se o contingente, no Estado também se diminui o contingente. Nós estamos vendo aí ainda parlamentares que têm lá seus 20 assessores e que só falta registrá-los como assistente de rachadinha. Uma brincadeira aí, porque, de fato, nós sabemos que é uma realidade que acontece nos 5.700 municípios no Brasil. Então, nós temos aí N reformas para se fazer. Como priorizadas? Nós temos a reforma tributária, a reforma administrativa, a reforma sindical, a reforma trabalhista, que não se esgotou, porque nós, como vimos aí, temos N artigos, N situações que precisam de ser modificadas. A reforma agrária não se esgotou, não se concluiu. Mas, principalmente, a reforma ética. Então, essa é a minha abordagem nesse momento. Quando tem pano de fundo a reforma tributária, os impactos nas relações de trabalho, não quero aí dispersar, não, gente. Não nos dispersemos. Permanece o convite. E bem disse aí o Luzi, que talvez nós tenhamos que desmembrar essa reunião, ou então trazer dentro do CRI, como pauta permanente, a identificação de projetos de leis, enfim, que eu sei que ele já faz isso e faz muito bem, porque o Luz é um que nos dá uma contribuição muito grande lá no Coralli. Mas nós temos que começar a pensar e ver aonde, como carrear essas nossas. Lembrando que somos agentes de transformação, todos nós. Todos vocês que estão aí, estou vendo aqui na tela, enfim, a Solange, uma abordagem fenomenal, Solange. Parabéns. As indagações que estão vindo por via do chat. O Carlos Carvalho, o Edson, Pedro Gouveia, enfim, cada um tem um baluarte de conhecimento lá dentro que vamos pôr para fora. De repente cai na caixinha da reforma tributária, cai na caixinha da reforma trabalhista, cai na caixinha da reforma agrária, enfim. Mas vamos ser agentes de transformação, vamos dar nossa efetiva contribuição. Essa aí é a minha encomenda, viu, Paulo? Muito obrigado.
Luiz Luzzi, por favor, as considerações finais já e até logo, né? O que você quiser dizer. Estamos encerrando, não é isso? Exatamente. O Carlos não ia pedir, mas ele já meio que já deu. Tudo bem. Eu queria agradecer a vocês todos pela presença. O convite fica de pé. Na reunião de setembro é sempre na terceira terça-feira do mês. Eu ainda não sei qual o tema que a gente vai abordar, mas desde já o Corali está convidado. Eu acho a ideia do Carlos espetacular, de a gente somar forças para aqueles itens de consenso. Como eu falei no início, quer dizer assim, vamos aprender, vamos influenciar e vamos nos engajar na aprovação. Foram os 3 itens que eu fiz no começo dessa nossa reunião. É por aí. Quer dizer assim, e aí somamos forças. Tá? Vocês estão convidados desde já. Eu agradeço o Carvalho, apesar de ele ter tido um problema lá com o celular dele. Agradeço o Paulo, o Paulo, quando você quer que faça acontecer, fala com o Paulo. Agradeço. Só não está tendo café, né, Luz? Isso é chato, né? Cadê seus cafés? Tem que mandar entregar na casa de todo mundo, pô. Aliás, ele lembrou uma coisa. No CRI, os palestrantes ganham um café. Eles ganham latas de café. Um café muito bom, diga-se de passagem. Mas, falando sério, agora agradeço a vocês todos e até uma próxima oportunidade. O evento vai estar... gravei, né? Ele vai estar disponível lá, depois eu passo para vocês, ou procurem Grupo Lumen no YouTube, ele estará disponível lá junto com outras palestras que nós temos aí também, tá? Agradeço a todos aí pela participação e até a próxima terceira. Eu não entendi ainda porque é a terceira terça-feira do mês, mas eu ainda vou perguntar isso para o Luzzi. Paulo, me permite aqui só um recadinho final? Claro, fica à vontade. Eu só queria aproveitar a oportunidade para divulgar aos colegas, né? O SEBRAE está com um processo de credenciamento aberto em vários estados, inclusive no SEBRAE Nacional. Então, quem quer prestar serviços de consultoria, de instrutoria ao SEBRAE, temos editais abertos, o SEBRAE Nacional acabou de abrir, está com as inscrições aí pelos próximos 30 dias em andamento, outros estados também, tanto para o seu processo de credenciamento de consultores e instrutores para as áreas em que o SEBRAE atua, como para o programa SEBRAE-TEC, que é um programa de inovação e tecnologia do SEBRAE, e aí é uma grande oportunidade para quem presta consultoria e tem interesse em atuar junto ao SEBRAE. Além do SEBRAE, outras instituições estão abrindo também credenciamento, então fiquem atentos, né, a gente tem Senar, Senai, em vários estados abrindo esse processo, fiquem atentos e se alguém depois quiser maiores informações, eu fico à disposição. Obrigada, viu, pessoal? Obrigada, Paulo. Bem interessante. Por favor, fiquem atentos ao site do SEBRAE, né? Até mais, pessoal, e bom descanso a todos, bom trabalho, ou sei lá o que vocês vão fazer no momento, mas fiquem com Deus. Até a próxima.